Olá, salve, salve, comunidade tântrica. Eu sou o Thiago Goulart e esse é o Diário de um Tântrica. Esse episódio 1, eu vou falar sobre o tema NoFap, o ato de abster-se da masturbação para assim colher benefícios inúmeros para a sua vida e sua existência em todos os níveis do ser. Eu sou o Thiago Goulart e eu tenho sido um estudante dedicado da Via Yogini Kaula, que é ensinada pelo professor Daniel Odier, com quem eu tenho estudado presencialmente aí desde 2015. Então, eu conheci essa linhagem do Daniel Odier a partir do livro dele, Tantra, Iniciação ao Amor Absoluto, que foi lançado no Brasil em 2013, mesmo sendo um livro aí de 1999, se não me engano. E depois de tantos anos estudando yoga, o yoga clássico de Patanjali, Ashtanga Yoga, mas sempre tendo essa tendência a ter uma ressonância bastante grande com os ensinamentos tântricos. Inclusive, eu fiz uma formação na escola Anusara Yoga, que mescla os ensinamentos de Iyengar Yoga com vários ensinamentos tântricos. Eu conheci essa linhagem tântrica de Daniel Odier e foi como um achado realmente de uma busca que eu já estava fazendo há muitos anos. Gradualmente fui me aprofundando nessa linhagem a partir de 2015, indo praticamente a cada ano participar de um retiro presencial com o Daniel Odier. Ele ensina essas práticas tântricas que ele recebeu nos Himalaias, nos anos 70, com a yogini Lalita Devi, que transmitiu ao Daniel Odier, essas práticas da Via Yogini Kaula, que são basicamente 4 práticas: o Tandava, que é a dança de Shiva Shakti, a massagem cachemiriana, o yoga das emoções e as visualizações de Matsyendranath. Então, é importante entender que, para que cada uma dessas práticas tenha sentido, ela está em sinergia com as outras práticas. Então, por exemplo, quem aprende a massagem cachemiriana, obrigatoriamente terá que aprender também sobre as outras 3 práticas, para que realmente essa massagem cachemiriana tenha a sua profundidade, tal como ensinada pelo meu mestre Daniel Odier. Então, vamos para o tema, deixar de delongas, acho que já foi o suficiente para uma apresentação. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho ou se aprofundar nessa linhagem de ensinamentos, aqui nos comentários você vai ter um link para que você saiba mais sobre a minha trajetória e os ensinamentos que eu passo muitas vezes em jornadas de imersão, retiros, cursos, jornadas também gratuitas. E o tema de hoje, nesse episódio número 1, eu escolhi esse tema do NoFap, o ato de abster-se da masturbação. Vamos começar com uma espécie de disclaimer. O que é esse disclaimer? Uma advertência. Então, quando nós estamos diante de uma autoridade, por assim dizer, e autoridade é qualquer pessoa que comece a falar sobre determinado tema com uma certa assertividade, e eu costumo falar de forma bastante assertiva, então eu posso ser visto como uma autoridade por muitas pessoas. Assim como, muitas vezes, eu vou assistir, estudar temas variados, e a pessoa que se dispõe a ensinar, eu também vou ver ela como uma autoridade, e cada palavra que ela proferir, eu estarei ali considerando o peso dessas palavras. Então, é importante levar em conta que a Via Kaula e o Tantra Shaiva não dual, o Tantra Yoga da Cachemira, essa escola maior a qual a Via Yogini Kaula faz parte, o Tantra Shaiva não dual, ele não é dogmático no sentido de
trazer prescrições rígidas ou qualquer tipo de moralidade. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, procurem perceber mais como reflexões do que como indicações rígidas de como você deveria atuar na sua vida. A gente sempre tem que lembrar, e eu procuro lembrar sempre isso nos meus cursos, que cada pessoa tem que desenvolver a sua própria consciência. Os ensinamentos tântricos da via Yogini Kaula são focados nesse propósito de expansão da consciência, em que cada pessoa vai descobrindo o seu próprio universo interior e, de acordo com a sua realidade, vai aplicar os ensinamentos tântricos de acordo com a sua consciência e não de acordo com uma norma rígida que é ditada por uma figura de autoridade, né? Então, eu sempre tive essa base com o meu professor, o Daniel Odier, mas ele traz algumas reflexões muito interessantes. Por exemplo, o primeiro retiro que eu fiz com ele foi em 2015, na Holanda. Foi um retiro que foi durante o período de inverno, foi bastante interessante praticar, conhecer a massagem caxemiriana, um grupo ali de mais de 60 pessoas. Na primeira aula, Daniel Odier já trouxe essa reflexão, que a masturbação ela não faz sentido para os tântricas, que é um prazer limitado. Então, a gente tem que começar esse tema do NoFap, do ato de não se masturbar, primeiro que cada pessoa, você como indivíduo, como pessoa, você vai ter o seu caminho individual. Então, tudo vai depender de como você está vivendo sua realidade nesse momento. Então, talvez você esteja envolto na prática da masturbação, talvez até do consumo de pornografia, e você mesmo tem que investigar quais são, né, o propósito disso na sua vida, né, de você observar que você vai trazer a consciência para cada ato do seu cotidiano e não agir de forma automática, no automatismo ou movido por alguma angústia ou ansiedade. No meu caso, quando eu escutei essa reflexão do Daniel Odier, eu já estava bastante meditativo há muitos anos sobre esse fato de que a masturbação ela é uma abertura do nosso campo energético mais poderoso, que tem a ver com o coração. Para que vocês tenham noção, na via Kaula, na via Yogini Kaula, os órgãos genitais, eles são considerados centros cardíacos. Então imagine que quando você está numa interação sexual com alguém, ou talvez com uma tela, ou talvez sozinho, com a sua imaginação, você está numa abertura do seu coração. Você está, à medida que você está se excitando, se dando prazer solo, né, você está praticando uma espécie de abertura do coração. A questão é, quando você abre o coração, que é como um cérebro, o qual nós não temos total acesso ao seu conteúdo, é um conteúdo secreto, como uma caverna obscura, o que está sendo guardado de informações no seu coração? Então imagine que você está consumindo algum tipo de pornografia, seja ela mais leve ou mais pesada, o que dentro dessa abertura do coração que acontece através dos seus genitais, você está trazendo de informações para o seu coração. É importante observar que, à medida que nós entramos num sadhana, ou seja, numa prática regular dessas práticas tântricas meditativas, nós começamos não apenas um trabalho de sentir mais prazer, ou nos tornarmos pessoas mais orgásticas. Isso é bastante natural, porque nós vamos otimizar o funcionamento dos nossos sentidos. Os sentidos, eles são muito importantes dentro dessa senda espiritual da via Yogini Kaula. A questão toda
é o quanto, além dessa otimização dos sentidos, nós estamos também mergulhando cada vez mais fundo nas profundezas da nossa consciência, para assim investigarmos e nos depararmos com tudo isso, com todo esse conteúdo inconsciente que nos habita. No meu caso, ainda trazendo assim como um diário de um tântrica, lá nos meados dos anos 2000, quando eu comecei a praticar yoga, o Hatha Yoga, a prática física, na época eu consumia pornografia, me masturbava, e à medida que eu fui investigando meu corpo através das práticas tântricas do Hatha Yoga, eu comecei esse mergulho nas profundezas da minha consciência. E lá eu me deparei com todo esse conteúdo que estava sendo ali guardado através de todo esse conteúdo que nós consumimos. Não apenas a pornografia, mas até mesmo, por exemplo, filmes e toda a mídia que você consome em forma de diversão, de distração, né, de consumo mesmo informativo. Tudo isso está sendo consumido e está sendo acumulado no seu coração. Então, todo o objetivo da prática tântrica Kaula é de que nós aprendamos a observar e fazer com que a consciência respire e que nós possamos integrar o nosso coração plenamente à nossa consciência. Ou seja, à medida que nós integramos a nossa consciência, o nosso coração, a nossa consciência, nós estamos integrando também o centro cardíaco, que são os genitais. Ou seja, nós estamos integrando a nossa consciência a o nosso campo sexual expresso através dos genitais. Obviamente, a sexualidade tântrica, ela não é vista apenas como algo genital, né? Então, nós integramos todo essa complexidade que nós somos e que se expressa, se configura através dessa fluidez entre os diversos chakras que nós temos ao longo do nosso corpo, que começa lá na base, com a região do períneo, e vai passando pelo umbigo, pelo coração, pela boca, pelo espaço entre as sobrancelhas, a testa, até o topo da cabeça e além. Então, nós estamos integrando essa prática, integrando essa fluidez dos chakras e trazendo consciência para essa sexualidade muito mais ampla, como nós vemos dentro do Tantra, Kaula, né? Então, você vai começar a perceber os seus automatismos. Por que eu ajo de forma automática? O que me leva a consumir tal ou conteúdo X ou Y? Por o que me angustia, ou talvez o que eu quero anestesiar, que eu não consigo me deparar, que eu não consigo enfrentar na minha vida, e esse enfrentamento, ele me traz algum temor. Talvez eu tenha realmente uma grande angústia em pensar que eu tenho que lidar com a solidão, com a solitude, ou até mesmo com uma dissolução, né? Então, as práticas do Tantra Kaula, elas são muito voltadas para essa dissolução. Nós vamos dissolver tensões a nível físico, dissolver tensões a nível mental, emocional. Então, à medida que nós vamos dissolvendo essas tensões, elas vão abrangendo cada vez mais camadas do nosso ser, fazendo com que nós possamos dissolver essas couraças que formam a nossa individualidade, o nosso ego. Não que o ego e a individualidade não sejam importantes, são integrados também à prática, a individualidade e o ego, mas o que nos separa da nossa dimensão cósmica, em que, por exemplo, eu vou perceber a minha conexão com a totalidade, que não há uma conexão a ser feita, mas há uma conexão a ser reconhecida. Ou seja, em que todos os meus atos, eles estão impactando toda a trama que nós chamamos de Tantra. Bom, essas são considerações
que você pode também encontrar nesse livro que eu traduzi do meu professor, Daniel Odier, que é esse livro aqui, o livro Kali, Mitologia, Práticas Secretas e Rituais, né? Então eu separei aqui uma parte que é muito importante em relação à prática do coração das yoginis, que fala exatamente sobre 3 obstáculos quando nós estamos abrindo o coração, né? À medida que você está abrindo o coração, você está também expandindo essa consciência sexual, né? A sua presença também sexual no mundo. Então, à medida que você está abrindo o coração, você também está abrindo essa sua expansão energética dos genitais, né? Então, você vai se tornar, com o tempo, uma pessoa muito mais confiante, que se sente muito mais no seu lugar no mundo, né? Então você vai, inclusive, ter essa confiança nas suas relações, mas esses 3 obstáculos que, quando nós estamos dissolvendo as couraças, indo do nosso corpo físico para acessar o nosso corpo cósmico, são 3, né? Os 3 obstáculos são o obstáculo da individualidade egotista, e isso tem muito a ver também em relação ao obstáculo de não reconhecer a sua plenitude e a sua identidade ao divino, e também o obstáculo que faz dos prazeres sensoriais uma distração e uma perda da essência absoluta. A ligação é uma identificação com o corpo físico, a libertação, uma identificação com o corpo cósmico. O que ele quer dizer, o Daniel, aqui no item sobre a prática do coração das yoginis? Quando ele fala de não se identificar com o corpo físico, isso não quer dizer de deixar o corpo de lado, renegar o corpo, renegar os prazeres, renegar a sensorialidade. Mas sim à medida que nós integramos o nosso corpo, os nossos sentidos, a nossa prática espiritual, nós podemos ver além daquele nosso ser angustiado, que ainda está limitado, que se sente ainda um ser pequeno e separado das coisas, né? Então, à medida que nós fazemos essa dissolução das couraças, começamos também a perceber, integrar a nossa sabedoria inerente de conexão cósmica e a nossa criatividade que começa a jorrar, né? Então, você observa que nós podemos ir além do nosso corpo físico e, assim, nessa abdicação, digamos, que acontece de forma muito natural, você tem aí os frutos que são colhidos. As recomendações aqui que eu deixo para quem escutou tudo isso que eu falei, talvez tenha achado um papo meio estranho, né? Que talvez você não tenha compreendido isso plenamente. Então você pode deixar suas perguntas, comentários, será um prazer aí responder a todas as pessoas, mas não trazer qualquer tipo de culpabilidade. Haja você como você agir. Obviamente, né, traga a consciência a todos os seus atos e sempre a indicação da Via Caula é de uma não ofensa à vida, ou seja, nós temos uma promoção da vida, certo? Então, nessa integração do seu ser no estado em que você está, no estágio que você está, à medida que você integra essa consciência, essa tomada de consciência sobre a sua respiração, sobre seus processos corporais e sobre o funcionamento da sua mente, que nós chamamos de tríplice controle, esse tríplice controle, que é uma prática muito importante para que nós possamos praticar, por exemplo, o sexo tântrico, né, o conhecido como Maituna, você começa a ter uma outra experiência, por exemplo, até mesmo na sua masturbação, né? Por exemplo, pessoas que têm problemas até de ejaculação precoce observam que conseguem ter muito mais prazer e até ter uma
até uma performance mais otimizada por causa das práticas meditativas, que trazem essa consciência corporal, respiratória e também uma tomada de consciência da sua mente, né. Então, quando você percebe o que está acontecendo na sua mente, você vai ter essa capacidade de observar o que trava o seu fluxo quando você está com alguém, por exemplo. O que está travando o seu fluxo que faz com que você se diga: "Ah, essa pessoa vai me achar feio, essa pessoa vai me achar estranho, essa pessoa vai me achar assim ou assado", né, ou talvez venha aquela memória que já está incrustada ali desde a sua adolescência e que você carregou ao longo da idade adulta, e isso trava o seu fluxo relacional, né. Então, à medida que você integra isso tudo, você começa a descobrir como é esse diálogo interior da sua mente, você começa a colocar a luz, né, que é realmente o trabalho da Shakti Kundalini. Quando você coloca a luz sobre os seus processos mentais, você consegue observar o que na sua mente faz com que você trave aí nas suas relações, né. E até mesmo é importante, por exemplo, se você está consumindo pornografia, o que faz com que você escolha algo específico, né? Será que você está escolhendo, ou você de plena consciência, ou isso está sendo um automatismo, talvez derivado de um trauma, né? Então tudo isso é importante de ser observado. E ao mesmo tempo, à medida que você observa a sua mente, você vai conseguir também observar as emoções que vão emergindo diante de tal ou tal cena, por exemplo, né. Então, aí entra o tal ioga das emoções, e onde é muito importante que nós estejamos atentos a como a respiração está acontecendo, né. Por que que eu fico com a respiração mais sôfrega, mais agitada, e o quanto isso influencia também, até mesmo, no na minha capacidade de ter prazer. Ou até mesmo, se eu respirar de uma forma específica, eu tenho essa possibilidade de ampliar a minha capacidade de prazer. Fora isso, esse trabalho que nós temos na Via Caula de observar também minuciosamente os processos corporais. Quando, por exemplo, eu indico nas minhas aulas, no início da prática meditativa, relaxe o períneo. Isso tem um motivo diretamente ligado também o controle dos seus processos corporais, para que você talvez até se cure de uma disfunção sexual, né. Nós não podemos prometer qualquer tipo de cura, mas se nós formos ver o Tantra tal como o Yoga, né, eu costumo chamar de Tantra Yoga, se nós formos ver como uma terapia complementar, que já é considerada pelo SUS, então nós podemos ver que é bastante auxiliar em processos de cura. Então, essas são as considerações que eu trago, trazendo para vocês ainda, mais uma vez, essa advertência de que eu não trouxe nenhuma forma de apontamento de que as coisas tenham que ser assim ou assado, mas sim de que, cultivando as práticas meditativas, você vai despertar a sua consciência, e à medida que você desperta a sua consciência, as suas ações terão um outro impacto e uma outra qualidade. Então, eu vou ficando por aqui, deixando vocês com essas reflexões. Lembrando de, se você gostou desse vídeo, compartilhar com mais pessoas, deixar sua curtida e também observar ali se você tem interesse em aprofundar seus estudos comigo. O link que está aí abaixo, você tem mais conteúdo que eu costumo disponibilizar cotidianamente para quem tem esse interesse em se aprofundar nesses mistérios dessa escola antiga, que é a Via Yogini-Kaula, transmitida pelo meu mestre Daniel Odier. Muito grato pela sua presença, eu sou o Thiago Goulart, esse foi o episódio 1 aqui do Diário de um Tântrica.
e deixe suas perguntas, caso tem muitos temas que poderiam ter sido abordados. Isso será complementado certamente nos próximos episódios. Ótimos estudos para você e até um próximo episódio. Grato por sua presença até aqui.